vendida aos 18 anos pelo próprio pai. O comprador? Um magnata, um árabe, que só queria uma coisa: vingança. Ela era a arma, ele era o monstro. O problema? Monstros não deviam se apaixonar. Se você gosta de histórias intensas, já deixa o like e se inscreve, porque quando o ódio vira desejo, alguém sempre quebra. O carro preto cruzou os portões da mansão Al-Nassar, às 9 da noite. Ayla não olhou para trás. Não havia sentido. A vida que conhecia tinha acabado 3 dias antes, quando seu pai assinou os papéis que a transformaram em mercadoria. O veículo parou diante de uma construção que mais parecia um palacete de arquitetura árabe clássica. Colunas de mármore, jardim simétrico, fontes que sussurravam sobre a luz amarelada dos lampiões. Dubai se estendia ao fundo, uma constelação de luzes do outro lado do Golfo. A porta foi aberta por um motorista de rosto inexpressivo. Ela desceu. O ar da noite carregava o perfume de jasmim e sal marinho. Ayla inspirou fundo, tentando acalmar o tremor que subia por suas pernas. 18 anos. Era tudo o que tinha vivido. E agora pertencia a um homem que jamais vira. Tariq Al-Nassar. O nome ecoava como sentença. Os empregados a conduziram pelo hall de entrada sem trocar uma palavra. Lustres de cristal pendiam do teto alto. Tapetes persas abafavam seus passos. Tudo ali cheirava a dinheiro antigo e poder absoluto. Pararam diante de uma porta dupla de madeira escura. O senhor Al-Nassar aguarda, disse uma das criadas antes de se afastar. Ayla engoliu em seco. Seus dedos estavam gelados. Ela os fechou em punhos para esconder o tremor. A porta se abriu. O escritório era vasto. Estantes de livros cobriam as paredes. Uma lareira crepitava no canto, lançando sombras que dançavam sobre os móveis de Mog. E junto à janela, de costas para ela, estava a silhueta de um homem alto, ombros largos, cabelo negro. Ele não se virou. Sente-se. A voz era grave, sem inflexão, como pedra. Ayla obedeceu. Afundou em uma poltrona de couro, sentindo-se minúscula. Suas mãos repousaram sobre os joelhos, os dedos ainda trêmulos. O silêncio se arrastou. Tariq Al-Nassar, que permaneceu de costas, observando a cidade lá fora. Os segundos pareciam minutos. A lareira estalava. O relógio de parede batia em ritmo constante. Quando ele finalmente se virou, Ayla prendeu a respiração. O rosto dele era esculpido em ângulos duros, maxilar tenso, olhos de um castanho tão escuro que pareciam negros. Havia algo ali, uma frieza, que não combinava com a beleza brutal de suas feições, como se toda a humanidade tivesse sido arrancada dele, deixando apenas osso e determinação. Ele a olhou, não como um homem olha para uma mulher, como um colecionador olha para uma peça recém-adquirida. Você sabe por que está aqui? Disse ele. Não era pergunta. Sei. A voz dela saiu mais firme do que esperava, e ele ergueu uma sobrancelha. O gesto durou menos de um segundo. Então sabe que não há saída. Ele caminhou até a mesa de mogno e pegou uma pasta. Os papéis dentro eram os mesmos que seu pai havia assinado. O contrato, o casamento, a transação. Seu pai devia mais do que poderia pagar em 10 vidas. Continuou Tariq, folheando as páginas sem realmente lê-la. Eu cobrei, e ele pagou com a única coisa de valor que tinha. Você. Ela sentiu o estômago afundar. Ele não disse a palavra, mas ela ecoou no ar entre ele. Por 3 anos você será minha esposa diante da sociedade de Dubai. Ele fechou a pasta e a jogou sobre a mesa. Dormirá sob este teto. Usará meu nome. Comparecerá aos eventos ao meu lado. E depois? A pergunta escapou antes que ela pudesse contê-la. E ele a encarou. Havia algo nos olhos dele. Um vazio que a fez recuar na poltrona. Depois você será livre, se cumprir sua parte. Ele se afastou. Caminhou de volta à janela, as mãos nos bolsos do terno impecavelmente cortado. A conversa tinha acabado. Uma empregada vai levá-la ao seu quarto, disse ele sem olhá-la. O jantar será servido às 8. Sua presença não é necessária. Ayla se levantou. Suas pernas tremiam, mas ela forçou os passos até a porta. A mão tocou a maçaneta. Senhorita Carac. Ela parou. Não se virou. Não confunda cortesia com fraqueza. A voz dele cortou o ar como lâmina. Você está aqui porque eu quis. Permanecerá aqui porque eu permito. E quando eu não precisar mais de você, o silêncio completou a frase. Ayla abriu a porta e saiu. O corredor estava vazio. Seus passos ecoaram no mármore enquanto seguia a criada que a esperava. Cada metro a afastava daquele escritório. Cada metro a afundava mais naquela prisão dourada. Seu quarto ficava na ala leste. Era maior que todo o apartamento onde crescera. Cama de dossel, cortinas de seda, um banheiro que parecia saído de uma revista. A criada se retirou com uma reverência muda. Ayla ficou sozinha. Caminhou até a janela. O Golfo cintilava lá embaixo, refletindo as luzes da cidade. E ela, presa no meio, sem pertencer a lugar nenhum. As lágrimas vieram, silenciosas, amargas. Ela as deixou cair, porque ali, naquela mansão de mármore e segredo, ninguém a ouviria chorar. E no escritório do andar de baixo, Tariq Al-Nassar, que permanecia de pé junto à janela, o rosto impassível, os olhos fixos na noite. A vingança finalmente tinha um rosto, um nome, um corpo frágil de 18 anos, que
dormia sob seu teto. Tudo estava no lugar. O jogo podia começar. Uma semana, 7 dias de silêncio, 7 noites de insônia, 7 jantares onde Ayla comia sozinha em uma mesa feita para 20. A mansão Al-Nassar era um labirinto de corredores vazios e portas fechadas. Ayla aprendeu rapidamente quais cômodos podia acessar: a biblioteca, o jardim interno, a sala de estar da ala leste. O resto era território proibido. E ninguém precisou dizer isso em voz alta. Os olhares das criadas bastavam. Ela acordava às 7. Tomava café da manhã sozinha, em uma varanda com vista para o golfo. O mordomo servia café árabe e pães frescos, sempre em silêncio. Depois, as horas se arrastavam como séculos. Não havia televisão em seu quarto. Não havia telefone. Seu celular fora confiscado na primeira noite. Medida de segurança, explicou a governanta, com um sorriso que não alcançava os olhos. Ayla era uma prisioneira, com lençóis de seda e refeições de 5 estrelas, mas ainda assim, uma prisioneira. Nos primeiros dias, ela tentou explorar. Caminhou pelos jardins, tocou as flores que não conhecia, observou os peixes dourados no lago artificial, mas a solidão a engoliu. Não havia com quem conversar. Os empregados respondiam apenas o necessário, sempre com reverências polidas e olhares baixos. Ela era a senhora da casa e nunca se sentira tão invisível. O pior eram as noites. Às 8, o jantar era servido na sala principal. Uma mesa de carvalho escuro, tão longa que a voz ecoava de uma ponta à outra. Ayla sentava-se sempre no mesmo lugar, à direita da cabeceira. O lugar à esquerda permanecia vazio. E na cabeceira, Tariq. Ele apareceu no terceiro dia. Entrou sem anunciar-se. O terno escuro, impecável, o rosto talhado em pedra. Sentou-se na cabeceira sem olhá-la. Um empregado serviu vinho, outro trouxe a entrada, e o jantar transcorreu em silêncio absoluto. Ayla mal conseguia engolir. A presença dele a sufocava. Era como dividir a mesa com uma tempestade, calma por fora, mas carregada de algo que ela não conseguia nomear. Cada vez que o garfo dele tocava o prato, ela estremecia. Cada vez que ele levava o copo aos lábios, ela desviava o olhar. E Tariq não disse uma palavra. Quando terminou, limpou os lábios com o guardanapo, levantou-se e saiu. Ayla ficou ali, o coração martelando, a comida intocada, esfriando no prato. Isso se repetiu. Quarta noite, quinta, sexta, sempre igual. Ele entrava, sentava, comia, saía, nenhum olhar direto, nenhuma palavra, como se ela fosse parte da decoração, tão relevante quanto o arranjo de flores no centro da mesa. Ayla se encolhia, mantinha os olhos no prato, respondia com um monossílabo quando os empregados perguntavam algo, mastigava sem sentir gosto, engolia sem sentir fome. A submissão era uma armadura. Se ela não existisse, talvez a dor fosse menor. Na sétima noite, algo mudou. Tariq entrou como sempre, sentou-se como sempre, mas dessa vez, antes de começar a comer, seus olhos se ergueram e pararam nela. Ayla sentiu o peso daquele olhar como um toque físico. Os dedos dela se crisparam ao redor do garfo. Ela não se mexeu, não respirou. Ele a observou por longos segundos. O rosto continuava impassível, a boca, uma linha dura, mas havia algo nos fagulha de irritação, curiosidade. Ela não sabia dizer. Então ele desviou. O jantar prosseguiu em silêncio, mas Ayla percebeu. A cada poucos minutos os olhos dele voltavam, rápido, discreto, como se ele estivesse catalogando cada detalhe. A forma como ela segurava os talheres, a maneira como evitava encará-lo, o tremor quase imperceptível de suas mãos quando a sobremesa foi servida. Tariq empurrou o prato para o lado. Você não come? A voz cortou o silêncio. Ayla ergueu os olhos assustada. Eu como, senhor. Não. Ele inclinou a cabeça, estudando. Você move a comida no prato, leva o garfo à boca, mas não come. Ela não soube o que responder. E Tariq se recostou na cadeira. Os dedos dele tamborilaram na mesa. 1, 2, 3 vezes. O som ecoou no salão vazio. Está tentando morrer de fome sob o meu teto? Não. Então está tentando me provocar? Não. A voz dela saiu mais firme. Eu só não tenho fome. Os olhos dele se estreitaram. Por um instante, Ayla viu algo cruzar aquele rosto de mármore. Algo que parecia desconforto. Como se a resposta dela o tivesse incomodado de uma forma que ele não esperava. E Tariq Aman se levantou. A cadeira arranhou o chão. Ele ajeitou os punhos do terno. O maxilar travado. Coma, disse a voz baixa. Não vou repetir. E saiu. A porta se fechou atrás dele com um baque surdo. Ayla ficou imóvel. O coração batia descompassado. As mãos tremiam. Ela olhou para o prato de sobremesa, um doce árabe que jamais provara, e sentiu o estômago revirar. Não era fome, era medo, porque algo tinha mudado. Ela vira nos olhos dele, na forma como a mandíbula se contraíra, a rispidez daquela ordem. Tariq al-Nassar, que não gostava de ser ignorado, e a quietude dela, aquela rendição silenciosa que deveria torná-la invisível, estava fazendo exatamente o oposto. Estava fazendo com que ele a visse. Naquela noite, Ayla comeu, forçou cada garfada, engoliu cada pedaço, e quando finalmente se recolheu ao quarto, permitiu-se uma pergunta
pergunta que a assombrava desde o primeiro dia. O que ele quer de mim? A mansão não respondeu. Apenas o Golf brilhava lá fora, indiferente, e no escritório do andar de baixo, Tariq Al-Nassar, que caminhava em círculo, os punhos cerrados. Uma pergunta diferente martelando em sua mente. Por que ela não reage? O ódio era fácil de controlar, mas aquele silêncio estava começando a irritá-lo. O 10º dia começou como os outros. Silêncio, solidão, o peso invisível das paredes de mármore. Ela tomou café na varanda, observando as gaivotas circularem sobre o Jawai Golf. O vento de novembro trazia um frio úmido que se infiltrava pelos ossos. Ela apertou o chale contra os ombros e tentou não pensar em casa. Não havia mais casa. A manhã se arrastou. Ayla caminhou pelos jardins até que o frio a expulsou. Passou pela biblioteca. Folheou livros em árabe, que mal conseguia ler. Sentou-se junto à janela da sala de estar e contou os barcos que cruzavam o estreito. 37. Era assim que media o tempo agora. Em barco, em batidas de relógio, em refeições silenciosas. Quando o tédio se tornou insuportável, seus pés a levaram para além do território permitido. Ela não planejou. Foi o corredor da ala oeste que a atraiu. Sempre fechado, sempre vigiado. Uma das criadas havia mencionado no segundo dia que aquela área era restrita. Assuntos do senhor Al-Nassar. Ninguém entra, ninguém. Ayla sabia disso, mas naquela tarde, a porta estava entreaberta. Uma fresta. Apenas alguns centímetros, o suficiente para deixar escapar um feixe de luz dourada que cortava o corredor escuro. Ela parou. O coração acelerou. Volta, disse uma voz em sua cabeça. Isso não é da sua conta. Mas seus pés não obedeceram. Ayla empurrou a porta. O cômodo era um escritório menor que o de Tariq. Estantes baixas, uma escrivaninha de madeira clara, papéis espalhados. E nas paredes, fotografias, dezenas delas. Uma família, um homem de cabelos grisalhos, sorriso largo, uma mulher elegante, olhos bondosos, e entre eles, um garoto de talvez 15 anos, maxilar já definido, olhar intenso. Ayla se aproximou. Nas fotos, ele sorria. Um sorriso verdadeiro, que transformava seu rosto em algo quase irreconhecível. Havia calor ali, vida, o oposto do homem de pedra que a ignorava nos jantares. Ela tocou uma das molduras. O que está fazendo aqui? A voz cortou o ar como chicote. Ayla girou, e Tariq estava na porta. O corpo ocupava todo o vão. Os olhos eram duas fendas escuras, a mandíbula travada com tanta força que ela podia ver os músculos saltando sobre a pele. A porta estava aberta. Não perguntei sobre a porta. Ele avançou um passo. Perguntei, o que você está fazendo aqui? A sala encolheu. Ayla recuou, mas a escrivaninha bloqueou sua fuga. O quadril dela bateu na quina de madeira. Eu só estava andando pela casa. Esta ala é proibida. Eu não sabia. Mentira. A palavra saiu baixa, perigosa. Tariq continuou avançando, cada passo calculado, até que menos de 1 metro os separava. Ayla ergueu o queixo. Foi instinto, puro instinto. Algo dentro dela se recusou a encolher, a baixar os olhos, a pedir perdão por um crime que não cometera. Se quer me prender em uma gaiola, disse ela, deveria trancar melhor as portas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os olhos de Tariq se arregalaram por uma fração de segundo. Surpresa. Depois, algo mais escuro tomou conta. Uma fúria fria que fez o ar gelar entre ele. Repita. Eu disse o quê? Eu ouvi o que disse. Ele deu mais um passo. Estou te dando a chance de retirar. Ayla engoliu em seco. O corpo todo tremia. Cada célula gritava para ela recuar. Pedir desculpas. Voltar a ser invisível. Mas a raiva era maior. 10 dias de silêncio. 10 dias sendo tratada como móvel. 10 dias engolindo a humilhação de existir apenas porque ele permitia. Não vou retirar nada. Tariq moveu-se. Foi rápido. Tão rápido que Ayla não teve tempo de reagir. Ele avançou. O corpo a centímetros do dela. E sua mão se ergueu. Ela fechou os olhos. O golpe não veio. Quando abriu os olhos, a mão dele estava apoiada na estante atrás dela. O braço formava uma barreira ao lado de sua cabeça. O rosto dele estava perto demais. Ela podia sentir o calor que irradiava do corpo dele. O perfume de sândalo e algo mais escuro, almiscarado. Você não sabe nada sobre mim, disse Tariq. A voz um sussurro rouco. Não sabe o que perdi. Não sabe por que faço o que faço. E ainda assim, tem a audácia de me desafiar na minha própria casa. Ayla não conseguia respirar. O peito dele quase tocava o dela. Se ela inspirasse fundo, se encostaria nele. O pensamento a atravessou como um choque, deixando um rastro de algo que ela não queria nomear. Me solte, murmurou. Não estou te segurando. Era verdade. Ele não a tocava. Nenhuma parte do corpo dele encostava no dela, mas a proximidade era uma prisão tão eficaz quanto corrente. Ayla podia sentir cada centímetro de espaço entre ele, carregado, eletrificado. Ela virou o rosto para escapar daquele olhar. Foi quando aconteceu. O movimento fez seu braço roçar no dele. Um toque mínimo, pele contra tecido. Durou menos de um segundo, mas Tariq recuou como se tivesse sido queimado. Ele se afastou em um passo brusco, a respiração alterada, os olhos fixos no ponto onde haviam se tocado. A mão dele se fechou em punho ao lado do corpo. Saia! A ordem veio estrangulada. Ayla não esperou que ele repetisse.
Disparou em direção à porta, o coração trovejando no peito. Atravessou o corredor em passos rápidos, quase correndo, sem olhar para trás. Só quando alcançou a segurança do próprio quarto é que se permitiu parar. Encostou-se na porta fechada. As pernas cederam. Ela deslizou até o chão, os joelhos contra o peito, a respiração em frangalho. O que foi aquilo? O rosto dele, a proximidade, o calor, a forma como ele recuou ao menor toque, como se ela fosse veneno. Ayla não entendia. Não queria entender. Do outro lado da mansão, Tariq permanecia imóvel, no escritório que não visitava há meses. As fotos de sua família o cercavam como fantasma. Ele olhou para a própria mão, a mão que quase tocara o rosto dela, a mão que formigava onde o braço dela havia roçado. Um músculo saltou em sua mandíbula. Controle, ordenou a si mesmo. Ela é uma peça no tabuleiro, nada mais. Mas quando fechou os olhos, ainda podia sentir o perfume dela, jasmim, como o jardim de sua mãe. E ele abriu os olhos e socou a parede. O som ecoou pelo cômodo vazio, e no silêncio que se seguiu, ele soube que algo havia rachado. Não a parede, algo dentro dele. 3 dias se passaram desde o confronto. E Tariq não apareceu mais no jantar. Não cruzou com ela nos corredores. Não a observou de janelas ou cantos escuros. Era como se tivesse se tornado um fantasma em sua própria casa. Ayla deveria sentir alívio. Em vez disso, sentia o peso da ausência dele como uma presença constante. Cada sombra no corredor a fazia prender a respiração. Cada porta que se abria a fazia erguer os olhos, esperando, mas ele não vinha. E o silêncio da mansão ficou ainda mais ensurdecedor. Na tarde do 4º dia, Ayla descobriu o pátio interno. Ficava escondido atrás da biblioteca, acessível por uma porta de vidro que ela nunca havia notado. Um jardim secreto, cercado por paredes altas, com uma fonte de azulejos no centro, e um banco de pedra sob uma oliveira centenária. O lugar parecia esquecido pelo tempo. Folhas secas cobriam o chão. A fonte não funcionava mais, mas havia paz ali. Uma quietude diferente do silêncio opressor do resto da casa. Ayla voltou no dia seguinte, e no outro. Trazia um livro que encontrara na biblioteca. Poesia árabe, que ela mal compreendia, mas cujo ritmo a acalmava. Sentava-se no banco de pedra, as pernas dobradas sobre o corpo, e lia em voz baixa, tropeçando nas palavras, tentando fazer sentido daquela língua que agora era sua prisão. Foi ali que ele a encontrou. Tariq não planejou segui-la. Estava no escritório principal, revisando o contrato, quando a viu atravessar o jardim pela janela, o cabelo escuro solto sobre os ombros, os passos hesitantes de quem não quer ser notado. Ele deveria ter voltado ao trabalho. Em vez disso, levantou. Seus pés o levaram até a ala da biblioteca. Parou junto à porta de vidro que dava para o pátio. Escondido pela cortina de linho, observou. Ayla estava sentada no banco, o livro aberto no colo. Os lábios se moviam enquanto ela lia, formando palavras silenciosas. De vez em quando ela parava, franzia a testa, voltava algumas linhas, e ele reconheceu o livro. Era de sua mãe. Poema, a capa azul desbotada, as páginas amareladas pelo tempo. Ele se lembrava daquele volume nas mãos dela, a voz suave recitando versos que ele fingia não ouvir. Um nó se formou em sua garganta. Saia daqui, ordenou a si mesmo. Isso não significa nada, mas não conseguiu se mover. Ayla fechou o livro, recostou a cabeça no tronco da oliveira e fechou os olhos. O sol da tarde dourava sua pele, criando sombras suaves sobre as maçãs do rosto. Ela parecia jovem assim, frágil, quase em paz. E Tariq sentiu algo se contrair no peito. Irritação, disse a si mesmo. Era irritação. Aquela garota estava ali por um propósito. Ela era uma ferramenta, um meio para um fim. Não deveria estar sentada no jardim de sua mãe, lendo os poemas de sua mãe. Parecendo o quê? Ele não completou o pensamento. Ayla abriu os olhos e olhou diretamente para ele. O tempo parou. Ayla não soube dizer quanto tempo ele estava ali. Segundo, minuto, uma eternidade. Mas quando seus olhos encontraram os dele através do vidro, o ar abandonou seus pulmões. Tariq não se moveu, não desviou o olhar, não recuou para as sombras. Permaneceu ali, a cortina afastada pela mão, o rosto meio iluminado pela luz do fim de tarde. Os olhos dele estavam diferentes. Não havia a frieza habitual, nem a raiva do confronto no escritório. Havia algo que ela não conseguia decifrar, uma intensidade que aprendia no lugar, impedindo qualquer movimento. Ela deveria baixar os olhos. Era o que se esperava dela. O que ele exigia: submissão, invisibilidade, as regras não ditas que governavam aquela prisão dourada. Mas ela não baixou. Sustentou o olhar. Os segundos se esticaram. 10, 20, 30. O coração dela batia tão forte que ela podia senti-lo na garganta. As mãos apertavam o livro contra o peito como um escudo. Tariq não piscou. E ela também não. Era um duelo silencioso. Uma batalha travada apenas com olhares, sem palavras, sem nada toques, além daquela conexão invisível que se instalara no ar entre ele. Ayla sentiu o calor subir pelo pescoço. Não era medo, não era raiva. Era algo mais perigoso. Uma consciência aguda de ele a havia visto. Não como uma peça, não como uma posse, mas como ela. A realização
a assustou. Foi Tariq quem quebrou primeiro. Um músculo saltou em sua mandíbula. Ele soltou a cortina, deixando o tecido cair entre eles como uma barreira. A silhueta dele permaneceu visível por mais um instante, imóvel, tensa. Depois, desapareceu. Ayla soltou o ar que nem sabia estar segurando. As mãos tremiam. O livro escorregou de seus dedos e caiu no chão de pedra com um baque surdo. Ela não se abaixou para pegá-lo. O que foi isso? Não era ódio. O que ela vira nos olhos dele era curiosidade e algo mais. Algo que ele tentava esconder sob camadas de gelo e silêncio. Algo que brilhou por um segundo antes de ele recuar. Ayla se levantou. As pernas ainda tremiam quando ela atravessou o pátio, deixando o livro para trás. Precisava sair dali. Precisava respirar. Precisava colocar distância entre ela e aquele olhar que ainda queimava em sua memória. Ela não olhou para a janela da biblioteca, mas sentiu. Sentiu que ele estava lá, observando. Naquela noite, Tariq Tun voltou ao jantar. Sentou-se na cabeceira como sempre. Comeu em silêncio, como sempre, mas dessa vez seus olhos não a evitaram. Cada vez que Ayla erguia o garfo, ele estava olhando. Cada vez que ela levava o copo aos lábios, ele estava olhando. Cada vez que ela respirava, movia-se, existia, ele estava olhando. E Ayla, pela primeira vez desde que chegara àquela casa, olhou de volta. O jantar durou uma eternidade. Quando finalmente terminou, e Tariq se levantou, ajeitou os punhos do terno, caminhou até a porta, parou. O livro, disse sem se virar. Era da minha mãe. Ayla sentiu o coração falhar. Eu não sabia. Pode ficar. A porta se fechou atrás dele. Ayla ficou sozinha com o eco daquelas duas palavras. Pode ficar. Era a primeira coisa que ele lhe oferecia. E enquanto subia as escadas para o quarto, Ayla se pegou pensando. Não na prisão. Não no contrato. Não na vingança que ela ainda não entendia. Pensou nos olhos dele. No jeito como a observara através do vidro. Na forma como, por um instante, ele parecera tão perdido quanto ela. No escritório. Tariq segurava uma foto antiga. Seu pai. Ele com 15 anos. Antes de tudo desmoronar. Colocou a foto virada para baixo sobre a mesa. A vingança era o único caminho. Sempre fora. Não havia espaço para distrações, para fraqueza, para uma garota de olhos castanhos que lia poesia em jardins esquecidos. Ele repetiu isso para si mesmo. Uma vez, duas, três. Mas quando fechou os olhos naquela noite, a única coisa que viu foi o olhar dela, sustentando o dele, sem medo. O restante da história continua com as substituições de Yaman Sankak por Tariq Al-Nassar, Istambul, Bósforo por Dubai, Golfo e 19 por 18 em todas as ocorrências. O vestido chegou às 3 da tarde, vermelho, longo, decote nas costas que descia até a base da coluna. O tecido era pesado, caro, o tipo de seda que custava mais do que o salário de um ano do seu pai. Junto com ele, uma caixa de veludo negro. Ayla a abriu com dedos hesitantes. Um colar de rubis repousava sobre o cetim branco. As pedras capturavam a luz da janela, lançando reflexos sangrentos nas paredes do quarto. A governanta apareceu na porta. O senhor Al-Nassar espera a senhora às 7, no hall principal. Não era um convite, era uma convocação. Ayla passou as horas seguintes sendo preparada. Como uma boneca. Duas mulheres que nunca vira chegaram com maletas de maquiagem e ferramentas de cabelo. Trabalharam em silêncio, transformando-a em alguém que ela não reconhecia. Os olhos foram delineados em negro, os lábios pintados na mesma cor do vestido, o cabelo preso em um coque elaborado que expunha a nuca e os ombros. Quando se olhou no espelho, Ayla viu uma estranha, uma mulher sofisticada, elegante, fria, a esposa que Tariq Al-Nassar queria exibir. Ela desceu as escadas às 7 em ponto. O vestido sussurrava a cada degrau. Os saltos altos a forçavam a um equilíbrio precário. O colar pesava em seu pescoço como uma coleira de luxo. Tariq a esperava no hall, smoking negro, camisa branca e nenhuma gravata. O colarinho aberto revelava a base do pescoço, a pele bronzeada. Ele estava de costas, conferindo algo no celular, mas virou-se ao ouvir os passos dela e parou. Ayla viu o momento exato em que os olhos dele a percorreram, do rosto ao decote, do decote à cintura, da cintura ao tecido que se derramava até o chão. Foi uma inspeção fria, calculada. Ele não disse nada, guardou o celular no bolso e caminhou até ela. O colar está torto. Antes que Ayla pudesse reagir, as mãos dele se ergueram. Ela prendeu a respiração. Os dedos de Tariq tocaram a lateral do seu pescoço. Frios, firme, ajeitaram o fecho do colar com precisão cirúrgica, sem pressa, sem gentileza. A pele dele roçou na dela por menos de 2 segundos. Foi o suficiente para que um arrepio descesse pela espinha de Ayla. Tariq recuou. O carro está esperando, e saiu em direção à porta, sem olhar para trás. O evento era em um palácio às margens do Golfo, um edifício do século XIX, restaurado com dinheiro de oligarcas e herdeiros. Lustres de cristal, tetos pintados à mão, garçons circulando com champanhe em taças de prata. A elite de Dubai estava ali. Empresário, político, herdeiras cobertas de joias que custavam fortuna, e no centro de tudo, os sussurros. Tariq
Tariq al-Nassar, que trouxe a noiva, a filha dos Caraca. O pai que foi a milhões. Ayla ouvia os fragmentos enquanto atravessava o salão. Os olhares a dissecavam, alguns curiosos, outros maliciosos, todos famintos por um pedaço da história. E ao lado dela, Tariq caminhava como se fosse dono do lugar. Talvez fosse. Ele cumprimentava os homens com apertos de mão firme, acenava para as mulheres com a cordialidade exata de quem não se importa. E a cada grupo que encontrava, sua mão migrava para um novo ponto. O cotovelo dela, o antebraço, a curva da cintura, toques breves, funcionais, possessivo. Ela é minha, diziam aqueles dedos. Olhem, mas não toquem. Ayla se sentia como um troféu sendo exibido em uma vitrine. A cada toque, ela se enrijecia. A cada apresentação, minha noiva Ayla, ela sorri, o sorriso vazio que haviam lhe ensinado. A cada olhar de cobiça ou piedade dos convidados, ela engolia a humilhação como vidro moído. Na terceira hora, suas pernas tremiam de exaustão. Os saltos eram instrumentos de tortura. O sorriso era uma máscara que pesava tonelada, mas a mão de Tom Tariq, sempre presente, sempre firme, era um lembrete constante de que ela não pertencia a si mesma. Foi quando ele a puxou para um canto mais reservado. Você está tremendo. A observação veio baixa, apenas para ela. Estou bem. Não perguntei se estava bem. Os olhos dele a estudaram. Disse que está tremendo. Ayla ergueu o queixo. É o frio. Mentira. Ele sabia. Claro que sabia. Tariq al-Nassar não era homem de ser enganado, mas em vez de pressioná-la, ele fez algo inesperado. Tirou o próprio paletó e colocou sobre os ombros dela. O tecido ainda carregava o calor do corpo dele. O perfume, sândalo, almíscar, algo que ela não conseguia identificar. A envolveu como uma nuvem. Ayla ficou paralisada, os dedos agarrados às lapelas do paletó, o coração em disparado. Não é gentileza, disse Tariq, antes que ela pudesse agradecer. Não quero que minha noiva desmaie no meio do salão. A frieza das palavras deveria tê-la magoado. Em vez disso, Ayla sentiu raiva. Sua noiva, repetiu a voz baixa. É assim que me vê? Como uma extensão sua. Os olhos dele se estreitaram. Você é uma extensão minha, pelo menos por esta noite. E amanhã? Amanhã você volta a ser invisível. As palavras atingiram o alvo. Ayla sentiu o impacto no peito. Um golpe surdo que a deixou sem ar. Ela desviou o olhar, os dentes cerrados, as unhas se cravando nas palmas das mãos, dentro do paletó dele. E Tariq observou por um momento. Depois, sem aviso, sua mão se ergueu. Os dedos dele pousaram na base da coluna exposta de Ayla, a palma inteira, firme, quente contra a pele nua. Ela congelou. Está na hora de irmos, disse ele. A voz um murmúrio grave. Sorria. Estão olhando. E a guiou através do salão, a mão queimando como ferro em brasa contra as costas dela. O caminho de volta foi silencioso. No carro, Ayla se encolheu contra a porta. O máximo de distância que conseguia colocar entre ele. O paletó ainda estava sobre seus ombros. Ela deveria devolvê-lo. Não conseguia. Tariq olhava pela janela, o rosto ilegível. Quando chegaram à mansão, ele desceu primeiro. Abriu a porta para ela. Um gesto automático, sem significado. Ayla passou por ele sem uma palavra, subindo as escadas em direção ao quarto. Ayla, ela parou no meio da escadaria. Era a primeira vez que ele usava seu primeiro nome. O paletó, disse Tariq. Ayla se virou por um instante. Seus olhos se encontraram. Ela viu algo ali. Um lampejo de... O quê? Curiosidade? Incômodo? Desejo? Desapareceu antes que pudesse ter certeza. Ela tirou o paletó dos ombros e desceu alguns degraus. Estendeu o tecido para ele. Tariq pegou. Os dedos dele se tocaram. Foi um segundo, talvez menos, mas o calor foi real. O choque elétrico que subiu pelo braço de Ayla foi real. Como Tariq puxou a mão de volta, rápido demais para ser casual, foi real. Ele não disse mais nada. Virou-se e desapareceu em direção ao escritório. Ayla subiu o resto da escada com o coração em frangalho. No quarto, ela arrancou o vestido vermelho como se fosse uma segunda pele. Os rubis foram jogados na penteadeira. Os sapatos chutados para um canto. A maquiagem esfregada, até que só restasse seu rosto de 18 enanos no espelho. Ela ainda sentia a mão dele nas costas. Ainda sentia o calor. Ainda ouvia a voz dele dizendo seu nome pela primeira vez. Ayla. Ela fechou os olhos e encostou a testa no espelho frio. Isso era perigoso. O que quer que estivesse acontecendo, a atenção, os olhares, os toques que duravam um segundo a mais do que deveriam. Era perigoso, porque Tariq al-Nassar era seu carcereiro, e ela estava começando a esquecer disso. O restante da história, incluindo o confronto no escritório, a revelação sobre os Al-Khalifa e o pai, o primeiro beijo, a reconciliação e o final na torre de vidro, segue o roteiro original, com todas as substituições de nome, idade e locais. O final é mantido inalterado em seu desfecho. O pesadelo começou como sempre. Água, escuridão, a sensação de afundar sem conseguir gritar. Ayla se debateu nos lençóis, o corpo encharcado de suor, os pulmões buscando o ar que não vinha. As imagens se atropelavam, o rosto do pai assinando os papéis, a mão dele tremendo, a voz dizendo, me
perdoa, me perdoa. Ela acordou com um grito preso na garganta. O quarto estava escuro. O relógio na mesinha marcava 3h20 da madrugada. O coração de Ayla batia tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos. As mãos tremiam. A pele estava gelada, apesar do suor. Não conseguia respirar. As paredes pareciam se fechar. O teto descia. O ar ficava denso, pesado, impossível de puxar para dentro. Ayla jogou as cobertas para o lado e correu. Não sabia para onde ir, só sabia que precisava sair. Precisava de ar, precisava de espaço. Atravessou o corredor descalça, a camisola branca esvoaçando atrás dela, os cabelos soltos grudando no rosto úmido. Encontrou uma porta. Empurrou. O vento gelado a atingiu como um tapa. Ela estava em um terraço, um dos muitos que pontilhavam a mansão, este voltado diretamente para o A água negra se estendia lá embaixo, cintilando com as luzes de Dubai. O frio de novembro cortava a pele exposta, mas Ayla não se importou. Agarrou-se ao parapeito de pedra e respirou. Uma vez, duas, 10. O ar entrava em golpes curtos, insuficientes. O pânico ainda apertava seu peito como uma mão invisível. As lágrimas vieram sem permissão, quentes contra o rosto gelado, silenciosa, amarga. Ela não ouviu os passos. O que está fazendo aqui? Ayla girou, e Tariq estava na porta do terraço. Calça de moletom escura, camiseta preta que marcava os ombros largos, os pés descalços como os dela, o cabelo desalinhado de quem também não dormia. Ele parecia diferente, menos armadura, mais homem. A voz dela falhou. Precisava de ar. Tariq não se moveu. Os olhos dele a percorreram. A camisola fina demais para o frio, os braços cruzados sobre o peito, o rosto marcado por lágrimas que ela não conseguia esconder. Algo mudou em sua expressão. Foi rápido, quase imperceptível. Um lampejo de algo que poderia ser preocupação. Imediatamente sufocado. Está chorando? Não era pergunta. Não, não. Mentira. Ayla desviou o olhar. O binaz golfo cintilava lá embaixo, indiferente. Ela apertou os braços ao redor do corpo, tentando conter o tremor que não era só de frio. Foi um pesadelo. Só isso. Tariq permaneceu em silêncio. Os segundos se arrastaram. Ayla esperava que ele fosse embora, que voltasse para seus próprios demônios e a deixasse em paz com os dela. Era o que ele fazia. Era o que sempre fazia. Mas ele não foi. Em vez disso, caminhou até ela. Ayla se encolheu contra o parapeito. O instinto gritava para recuar, para se proteger, para não deixar que ele a visse assim, quebrada, exposta, frágil. Mas não havia para onde ir. Tariq parou a menos de um passo de distância. Você está congelando. Estou bem. Seus lábios estão roxos. Ela não respondeu. Os olhos dele desceram para as mãos dela, os dedos brancos de frio, agarrados aos próprios braços com força suficiente para deixar marca. Um músculo saltou na mandíbula dele. Então ele fez algo que ela não esperava. Tirou a própria camiseta. Antes que Ayla pudesse protestar, o tecido quente caiu sobre seus ombros. O calor do corpo dele ainda impregnava o algodão. O perfume, aquele maldito perfume de sândalo, a envolveu como um abraço. Ela ergueu os olhos, confusa, e Tariq estava parado diante dela, o torso nu exposto ao vento gelado. A pele bronzeada se arrepiava com o frio. Cicatrizes finas marcavam o lado esquerdo do abdômen, linhas brancas que contavam histórias que ela não conhecia. Vista, disse ele. A voz era áspera agora. Ayla obedeceu. Enfiou os braços nas mangas largas demais, sentindo o tecido deslizar contra sua pele. A camiseta dele era grande o suficiente para parecer um vestido. Cobria até o meio das coxas, escondendo a camisola fina por baixo. O tremor diminuiu, mas o coração acelerou. Por que está fazendo isso? A pergunta escapou antes que ela pudesse contê-la. E Tariq a encarou. Fazendo o quê? Isso? Ela gesticulou vagamente entre ele. Uma hora me ignora, outra me usa como troféu. E agora? Agora o quê? Agora age como se importasse. O silêncio que se seguiu foi pesado. Os olhos de Tariq escureceram. A mandíbula travou. Por um instante, Ayla achou que ele fosse se virar e ir embora, que a frieza voltasse, como sempre voltava. Mas ele não foi. Você gritou, disse a voz baixa. Eu ouvi do meu quarto. Ayla piscou. O quê? No seu sono? Você gritou. Ela não sabia. Nunca sabia. Os pesadelos a engoliam por inteiro, deixando apenas o vazio quando finalmente a cuspiam de volta. Não precisa explicar. Mas eu disse que não precisa. A rispidez deveria tê-la silenciado. Em vez disso, algo se partiu dentro dela. Os olhos arderam. A garganta fechou. E antes que pudesse impedir, um soluço escapou. Alto, feio, impossível de esconder. Ayla cobriu o rosto com as mãos. A vergonha era sufocante. Chorar na frente dele. Mostrar fraqueza. Entregar ao inimigo a única coisa que ainda era sua. A capacidade de parecer inteira, mesmo quando estava em pedaços. Ela esperou o escárnio, o desprezo, o silêncio calculado que a lembrava do quanto era pequeno. O que veio foi diferente. Uma mão tocou seu pulso. Dedos firmes, quentes, apesar do frio, envolveram o osso fino com uma pressão que era firme, mas não brutal. Ayla baixou as mãos, os olhos arregalados, as lágrimas ainda escorrendo pelo rosto. E Tariq a segurava. Os olhos dele estavam fixos nos dela, escuros, intensos, impossíveis de
decifrar. A mão no pulso dela não apertava, nem soltava, apenas ancorava. Respire, disse ele. A ordem era simples. Ayla obedeceu, puxou o ar, soltou de novo. O pânico começou a recuar, substituído por algo igualmente perturbador. A consciência aguda daquele toque, do calor dos dedos dele, da proximidade que nunca foi as. Os segundos se esticaram, quando a respiração dela finalmente se estabilizou. Tariq soltou, recuou um passo. O frio da noite invadiu o espaço que ele deixara. Volte para dentro, disse a voz de volta à neutralidade habitual. Amanhã teremos visita, preciso que esteja apresentável. E assim, como se nada tivesse acontecido, ele se virou e desapareceu pela porta. Ayla ficou sozinha no terraço. A camiseta dele ainda a aquecia. O pulso ainda formigava onde os dedos dele haviam estado. O golfo continuava brilhando, indiferente ao caos que se instalara dentro dela. Ela tocou o próprio pulso. A pele estava quente, marcada por algo invisível, que ela sabia que não desapareceria tão cedo. Quando voltou para o quarto, Ayla não tirou a camiseta dele. Deitou-se com ela, fechou os olhos com ela, e quando o sono finalmente veio, não trouxe pesadelo. Trouxe o perfume de sândalo e a sensação fantasma de dedos firmes segurando seu pulso no escuro. No andar de baixo, Tariq estava parado diante da janela do escritório, o torso à mostra, o frio cortando a pele. Ele olhou para a própria mão, a mão que a tocara, que segurou, que agiu antes que seu cérebro pudesse impedir. Erro, disse a si mesmo. Isso foi um erro, mas quando fechou os olhos, ainda podia sentir o pulso dela, batendo contra seus dedos, rápido, vivo, assustado, e algo dentro dele, algo que deveria estar morto há muito tempo, se mexeu. As visitas chegaram ao meio-dia. Homens de terno, advogado. Pelo que Ayla conseguia entender, passaram horas trancados no escritório de Tariq. Vozes abafadas atravessando as paredes grossas. Ela captou fragmentos enquanto passava pelo corredor. Contratos, aquisição, os Al-Khalifa vão cair. Al-Khalifa. O nome ficou preso em sua mente. Ayla conhecia o Al-Khalifa. Todo mundo em Boa Dubai Lawai conhecia. Uma das famílias mais poderosas, donos de bancos, hotéis, metade do setor imobiliário. Intocável. Ou assim ela pensava. Quando os advogados finalmente foram embora, o sol já tinha se posto. A mansão mergulhou no silêncio habitual. Os empregados se recolheram. As luzes se apagaram, uma a uma. Ayla deveria ter ido para o quarto. Em vez disso, desceu. Encontrou Tariq na biblioteca. Ele estava de costas para a porta, um copo de uísque na mão, os olhos fixos nas chamas da lareira. O paletó havia sido descartado, a gravata afrouxada, os primeiros botões da camisa aberta. Ele parecia cansado. Mais do que isso, parecia carregando o peso de algo que o esmagava por dentro. Ayla parou na soleira. Quem são os Al-Khalifa? A pergunta cortou o silêncio. Tariq não se virou. Está espionando minhas reuniões agora? Estava passando pelo corredor, ouviu o nome e decidiu que era da sua conta. Estou nesta casa há semana. Sou usada como sua noiva em evento. Durmo sob seu teto, como sua comida. Uso suas roupas. A voz dela ganhou um fio de aço. Acho que tenho direito a algumas respostas. Tariq finalmente se virou. Os olhos dele estavam escuros, não da forma habitual. Havia algo mais ali. Uma tempestade contida que fez Ayla hesitar. Direito? Ele soltou uma risada baixa, sem humor. Você não tem direito a nada. Você está aqui porque seu pai vendeu você para pagar as próprias dívidas. As palavras atingiram como soco. Ayla sentiu o impacto no peito, mas não recuou. Eu sei por que estou aqui. O que não sei é por quê. Ela avançou mais um passo. Por que eu? Por que esse teatro de casamento? O que os Al-Khalifa têm a ver com isso? Não te interessa. Me interessa sim, porque a pergunta veio carregada de algo que ela não esperava. Frustração, exaustão, como se ele estivesse tão cansado de carregar aquele peso quanto ela, de viver naquela incerteza. Ayla respirou fundo. Porque eu vi as fotos, no escritório proibido, sua família, você quando era mais jovem, sorrindo, o rosto de Tariq se fechou. Você não sabe do que está falando. Então me conta. Ela deu mais um passo, depois outro, até estar a poucos metros dele. Me conta o que aconteceu. Me conta por que você é assim. Por que vive nesta casa enorme, sozinho, cercado de empregados que têm medo de você. Por que olha para o Golfo Eladai todas as noites, como se estivesse esperando algo que nunca vai chegar. Por que me trouxe para cá se só queria me ignorar? Por que me toca como se eu queimasse? Por quê? Eu disse para parar. O copo de uísque voou. Ayla se encolheu quando o cristal se espatifou contra a lareira, lançando estilhaços que brilharam como estrelas antes de cair. O líquido âmbar chiou na chama. Tariq respirava pesado. Os olhos dele estavam selvagens agora. A máscara tinha caído. O que restava era algo cru, ferido, perigoso. Você quer saber? A voz dele era baixa, rouca. Quer saber por que sou assim? Ele avançou. Um passo, dois, três. Ayla recuou. As costas dela bateram na estante de livro. Os volumes tremeram com o impacto. Ela não tinha para onde ir. Tariq continuou avançando. Parou quando menos de 30 centímetros os separava. Perto demais. Ela podia sentir o calor que irradiava dele. O cheiro de uísque em seu hálito.
a fúria que pulsava sob a superfície. Os Al-Khalifa, disse ele, cada palavra, um fragmento de vida. Destruíram minha família, levaram tudo, nosso dinheiro, nossa empresa, nossa casa. Os olhos dele cravaram nos dela. Minha mãe morreu de desgosto 6 meses depois. Meu pai se afogou em dívida, tentando recuperar o que perdemos. Eu tinha 17 anos quando encontrei o corpo dele. Ela parou de respirar. E você queria respostas? Vai ouvir. A mão dele se apoiou na estante ao lado da cabeça dela. O braço formou uma barreira. A biblioteca encolheu, até que só existissem eles dois, e as chamas crepitando ao fundo. Passei 12 anos reconstruindo, tijolo por tijolo, contrato por contrato, cada negócio, cada aquisição, cada centavo, tudo para chegar até ele. A voz dele baixou para um sussurro perigoso. Ah, seu pai, seu querido pai, era sócio deles. Ele ajudou a esconder o dinheiro que roubaram de nós. Ayla sentiu o chão sumir. Não, meu pai, não. Seu pai é um covarde e um ladrão. Ele inclinou-se mais. E você é a filha dele. O preço que ele pagou para eu não destruí-lo junto com os outros. As lágrimas vieram. Ayla não conseguiu impedi-la. Escorreram silenciosas pelo rosto, queimando a pele, carregando com elas as últimas ilusões que ainda restavam. Seu pai sabia, sempre soubera, e a vendera, mesmo assim. Então é isso que sou? Murmurou ela, a voz quebrada. Vingança? Um instrumento para machucar outras pessoas? Tariq não respondeu, mas algo vacilou em seus olhos, uma rachadura na fúria, uma hesitação que não deveria existir. Ayla viu, e pela primeira vez, atacou. Você se odeia, disse ela. Não é só eles que você quer destruir, é você mesmo, por não ter conseguido salvar sua família, por ter sobrevivido quando eles não sobreviveram, por precisar de tudo isso só para sentir alguma coisa. A mão de Tariq se fechou em punho contra a estante. Cala a boca! Não! Ayla ergueu o queixo. As lágrimas ainda caíam, os olhos desafiadores. Você me trouxe para esta casa, me fez parte dessa vingança doentia. O mínimo que pode fazer é ouvir a verdade. Que verdade? Que você está tão preso quanto eu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tariq a encarou. Os olhos dele queimavam, a mandíbula travada com tanta força que ela podia ver os músculos saltando. O peito dele subia e descia em respirações curtas e irregulares. E então, sem aviso, ele se moveu. A outra mão dele subiu. Os dedos envolveram o queixo de Ayla, forçando-a a encará-lo. O toque era firme, não gentil, não brutal, algo no meio, uma contenção que custava mais do que ela podia imaginar. Você não sabe nada sobre mim. Sei que está com medo. Eu não tenho medo de nada. Tem medo de mim. Os olhos dele se arregalaram por uma fração de segundo. A máscara caiu completamente. Ayla viu o que havia por baixo. A dor, a solidão, o desespero de um homem que passara 12 anos construindo uma fortaleza só para descobrir que estava trancado do lado de dentro. E Tariq se inclinou. O rosto dele desceu em direção ao dela. Ayla sentiu a respiração dele contra seus lábios, quente e irregular, carregada de algo que era tanto fúria quanto desejo. Os olhos dela se fecharam. O coração disparou. 1 centímetro, talvez menos. Era tudo o que os separava. E então, ele parou. A respiração dele se chocava contra a boca dela, mas o contato não veio. Ayla abriu os olhos e encontrou os dele, arregalado, selvagem, travando uma batalha que ela não podia ver. E Tariq recuou. Foi um movimento brusco, quase violento. Ele se afastou, como se ela queimasse, os dedos passando pelo cabelo, o peito arfando. Saia! Disse a voz estrangulada. Tariq. Ayla não discutiu. Passou por ele em passos trêmulos, o corpo inteiro vibrando, os lábios formigando com o beijo que não aconteceu. Na porta, ela parou, olhou para trás. Tariq estava de costas, as mãos apoiadas na lareira, a cabeça baixa. Os ombros dele tremiam. Ayla saiu. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu. Ela repassando cada palavra, cada toque, cada centímetro de distância que ele não cruzara. Ele queimando com a certeza de que tinha chegado perto demais. E no silêncio da mansão, algo havia mudado. A linha fora cruzada. Não havia mais como fingir que aquilo era apenas vingança. 2 dias se passaram em silêncio. Tariq não apareceu nos jantares. Não cruzou com ela nos corredores. Não a observou de janelas ou cantos escuros. Era como se tivesse se tornado um fantasma em sua própria casa. Ayla deveria sentir alívio. Sentia vazio. As palavras dele ainda ecoavam em sua mente. Seu pai é um covarde e um ladrão. A revelação tinha rachado algo dentro dela. A última ilusão de que havia sido vítima de circunstâncias, não de escolha. Seu pai sabia, sempre soubera, e a entregara mesmo assim. Ela passava os dias no pátio, sob a oliveira. O livro de poesia continuava em seu colo, mas as palavras não faziam mais sentido. Nada fazia. Ayla se sentia à deriva, presa entre o ódio que deveria sentir por Tariq e algo mais confuso, mais perigoso. O quase beijo a assombrava. O calor da respiração dele contra seus lábios. A forma como os olhos dele haviam se arregalado, como se ele estivesse tão surpreso quanto ela. A contenção brutal que o fizera recuar, quando cada fibra do corpo dele parecia querer avançar. Você está com medo de
de mim, ela dissera aquilo, e por um segundo ele parecera concordar. Na manhã do terceiro dia, Ayla acordou com uma dor de cabeça lancinante. O frio da noite no terraço e a exaustão do confronto com Tariq tinham cobrado seu preço. Febre baixa, corpo dolorido, garganta em chama. Ela tentou se levantar e o quarto girou. Voltou a cair nos travesseiros. Ficou ali, flutuando entre o sono e a vigília, as horas se confundindo em um borrão de suor e calafrio. Em algum momento, uma criada apareceu. Disse algo sobre chamar um médico. Ayla murmurou que não precisava. A criada insistiu. O sono a puxou de volta. Quando acordou novamente, o quarto estava diferente. As cortinas haviam sido fechadas, bloqueando a luz que machucava seus olhos. Um umidificador zumbia suavemente no canto, liberando o vapor que aliviava a garganta seca. Na mesinha de cabeceira, uma bandeja com chá, mel e limão esperava por ela. E no criado mudo, um livro. Ayla se forçou a sentar. A cabeça ainda latejava, mas a febre tinha baixado. Ela alcançou o livro com dedos trêmulos e olhou a capa. Poesia. Não o volume que ela vinha lendo. Este era diferente. Capa de couro azul marinho. Páginas novas. Cheiro de tinta fresca. Uma edição traduzida para o português. O coração de Ayla disparou. Ela abriu a primeira página. Uma dedicatória impressa dizia: para quem busca palavras em terras estranhas. Não era a caligrafia de Tariq. Era uma dedicatória genérica. Parte da edição. Mas alguém tinha escolhido aquele livro. Alguém tinha notado que ela lutava com o Ya árabe. Alguém tinha se importado o suficiente para encontrar uma versão que ela pudesse ler. A porta se abriu. Ayla ergueu os olhos. A governanta entrou com uma segunda bandeja. Sopa quente, pão fresco, mais chá. O senhor Al-Nassar mandou preparar, disse a mulher, colocando a bandeja na cama. Pediu para informar que o médico virá à tarde, caso a febre não ceda. Ayla ficou em silêncio. O livro chegou esta manhã. A governanta ajeitou os travesseiros atrás dela. O senhor encomendou ontem à noite. Entrega expressa. Ontem à noite, enquanto ela queimava de febre, e ele estava encomendando livros para ela. Ele está em casa? No escritório, senhora. Como sempre. A governanta se retirou. Ayla ficou sozinha com a bandeja, o livro e uma confusão que ameaçava sufocá-la. Ela não conseguia comer. A sopa esfriou intocada. O chá foi bebido em goles pequenos, mais por obrigação do que por vontade. Mas o livro, ela não largou. Passou a tarde folheando as páginas. Os poemas eram sobre saudade, sobre perda, sobre amar em silêncio e carregar o peso de palavras não ditas. Cada verso parecia escolhido a dedo, não por um algoritmo de livraria, mas por alguém que entendia o que significava estar perdido em um lugar que não era seu. Ayla fechou o livro. Os olhos ardiam, não de febre. Quem era Tariq Al-Nassar? O homem frio que a ignorava nos jantares? O monstro que a usava como peça em um jogo de vingança? Ou o garoto quebrado das fotografias, que perdera tudo aos 17 e passara a vida inteira tentando recuperar o que nunca poderia ser devolvido? Ela não sabia, mas precisava descobrir. Ayla se levantou ao anoitecer. O corpo ainda protestava, mas a febre tinha cedido. Ela vestiu um robe sobre a camisola, o mesmo robe de seda que encontrara no armário quando chegou, e desceu as escadas. A mansão estava silenciosa. Os empregados já tinham se recolhido. Apenas as luzes do corredor principal permaneciam acesas, guiando-a como migalhas de pão. O escritório de Tariq ficava no fim do corredor. A porta estava entreaberta. Uma fresta de luz dourada escapava para o piso de mármore. Ayla parou diante dela. O coração batia forte demais. As mãos tremiam. De frio ou de nervosismo, ela não sabia dizer. Respirou fundo. Empurrou a porta. Tariq estava sentado à mesa. Papéis espalhados à sua frente. Um copo de uísque intocado ao lado. Os óculos de leitura, que ela nunca tinha visto antes, repousavam no nariz, suavizando as linhas duras do rosto. Ele ergueu os olhos quando ela entrou. Por um instante, nenhum dos dois se moveu. Então, Tariq tirou os óculos, colocou sobre a mesa e esperou. Você deveria estar descansando, disse a voz neutra. Eu sei. A febre baixou. Baixou. O silêncio se esticou entre eles. Ayla deu um passo para dentro, depois outro. Os pés descalços não faziam ruído no tapete persa. Ela parou do outro lado da mesa, os dedos apertando o livro contra o peito. Tariq olhou para o volume. Algo passou por seus olhos, algo que ele tentou esconder, mas não foi rápido o suficiente. Você leu, disse ele. Não era Li, e Ayla engoliu em seco. As palavras se enroscavam na garganta, recusando-se a sair. Havia tanto que ela queria dizer, tanto que ela não entendia. O ódio, a gentileza, a forma como ele a empurrava e puxava ao mesmo tempo, mantendo-a sempre à beira de algo que ela não conseguia nomear. Mas o que saiu foi sim. Obrigada. E Tariq ficou imóvel. Os olhos dele a estudaram. O robe de seda, o cabelo solto, o rosto ainda pálido da febre, a vulnerabilidade que ela não conseguia esconder. É só um livro, disse ele. Não. Ayla balançou a cabeça. Não é. Ela contornou a mesa. E Tariq se impertigou na cadeira, mas não se levantou. Os olhos dele a seguiam
seguiram. Cauteloso, enquanto ela se aproximava, parou ao lado dele, perto o suficiente para tocar. O coração dela trovejava. Lentamente, ela estendeu a mão. Os dedos dela pousaram sobre os dele. Foi um toque leve, quase imperceptível. A pele dela contra a pele dele. Quem, vivo, carregada de algo que nenhum dos dois conseguia nomear. Tariq prendeu a respiração. Os olhos dele desceram para as mãos unidas. Ficaram ali por um longo momento, estudando, absorvendo, tentando entender. Quando voltaram ao rosto dela, havia algo diferente nele. Não frieza, não raiva, algo mais próximo de rendição. Ayla, murmurou ele. O nome soou como uma prece. Ela não respondeu. Apenas manteve a mão sobre a dele, os dedos tremendo levemente, o corpo inteiro vibrando com a intensidade daquele contato mínimo. Os segundos se esticaram. Então, devagar, Tariq virou a palma para cima. Os dedos dele se entrelaçaram nos dela. Foi um gesto pequeno, quase invisível, mas para ambos significava tudo. Ayla sentiu as lágrimas subirem, não de tristeza, de algo que ela ainda não tinha nome para descrever. Ficaram assim por um momento que pareceu eterno. Mãos entrelaçadas, respirações sincronizadas. Dois inimigos que haviam esquecido, por um instante, que deveriam se odiar. Foi Tariq quem quebrou o silêncio. Você precisa descansar, disse a voz rouca. Mas não se Ayla moveu. Assentiu, e ele também não soltou sua mão. Quando ela finalmente voltou ao quarto, já passava da meia-noite. O livro ainda estava em seus braços. O calor da mão dele ainda queimava em seus dedos, e a confusão em seu peito havia se transformado em algo mais perigoso, com certeza. Algo tinha mudado, não apenas na mansão, nela, no escritório. Tariq permanecia sentado na mesma posição, os olhos fixos na mão que ela tocara, a mão que ainda formigava, a mão que, pela primeira vez em 12 anos, não queria empurrar alguém para longe. Ele fechou os olhos e soube que estava perdido. Uma semana se passou. Algo havia mudado na mansão. O ar parecia menos pesado, os corredores menos frios. Os jantares silenciosos deram lugar a refeições, onde, ocasionalmente, palavras eram trocadas. Pequenas coisas. O tempo está mudando. A sopa está boa. Você leu mais do livro? Fragmentos de normalidade que não deveriam existir entre ele. Ayla não sabia o que aquilo significava. Tariq continuava distante. Ainda passava a maior parte do tempo trancado no escritório. Ainda a tratava com uma formalidade que beirava o impessoal. Mas havia rachaduras na armadura. Olhares que duravam um segundo a mais. Dedos que roçavam quando ele lhe passava o sal. E o livro. Sempre o livro. Que ela lia no pátio enquanto sentia os olhos dele na janela. Na noite de sexta-feira, a chuva chegou. Não a garoa fina do outono. Uma tempestade de verdade. Trovões que sacudiam as paredes. Relâmpagos que rasgavam o céu sobre o golfo. A eletricidade caiu pouco depois das 10, mergulhando a mansão em escuridão. Ayla estava no quarto quando as luzes se apagaram. O escuro era absoluto, denso, sufocante. Ela tentou não entrar em pânico. Tateou até a porta, o coração acelerando a cada trovão. O corredor estava igualmente negro. Velas haviam sido acesas em alguns cantos, os empregados trabalhando rápido para iluminar os espaços principais. Ayla seguiu a luz, desceu as escadas, guiando-se pelo corrimão. A sala principal tinha uma lareira acesa, as chamas lançando sombras dançantes nas paredes. E junto ao fogo, de pé, estava Tariq. Ele se virou quando ela entrou. A luz alaranjada esculpia seu rosto em ângulos dramáticos. Os olhos pareciam mais escuros assim, mais intensos. O trovão rugiu lá fora, fazendo as janelas tremerem. A eletricidade deve voltar em algumas horas, disse ele. O gerador de emergência está sendo acionado. Ayla assentiu. Não sabia o que fazer. Voltar para o quarto escuro? Ficar ali, na presença dele, com a tempestade rugindo do lado de fora e o fogo crepitando entre ele? A decisão foi tomada por ele. Sente-se, disse Tariq, indicando o sofá junto à lareira. Não faz sentido esperar no escuro. Ela obedeceu. Afundou no couro macio, as pernas dobradas sobre o corpo. Tariq permaneceu de pé por mais um momento. Depois, para a surpresa dela, sentou-se na outra ponta do sofá. O silêncio se instalou. Mas não era o silêncio hostil das primeiras semanas. Era algo diferente. Carregado, sim, mas também expectante. Foi Ayla quem quebrou primeiro. Você sente falta dele? Tariq virou a cabeça. De quem? Seus pais. Um músculo saltou na mandíbula dele. Ayla esperou a frieza. A porta se fechando, como sempre fechava quando ela chegava perto demais. Não veio. Todo dia, disse ele, a voz baixa. Toda hora, o trovão explodiu sobre a mansão. Ayla estremeceu. O instinto a fez encolher-se, os braços cruzados sobre o peito. E Tariq notou. Você tem medo de tempestade? Disse ele. Não era pergunta. Desde criança, ela forçou um sorriso fraco. Minha mãe costumava... A voz falhou. Ela costumava me abraçar quando trovejava. Cantava uma canção de ninar Dizia antiga. Que os trovões eram só anjos arrastando móveis no céu. O silêncio se esticou. E agora? Perguntou. Tariq, agora não tem ninguém. As palavras saíram antes que ela pudesse contê-la. Cruas, verdadeira. Ayla desviou o olhar, envergonhada pela própria vulnerabilidade. Ouviu Tariq se mover. Quando olhou de novo,
Ele estava mais perto. Não muito, apenas alguns centímetros, mas o suficiente para que ela pudesse sentir o calor que irradiava dele. Minha mãe tinha medo de escuro, disse ele. Irônico. Uma mulher tão forte, mas quando as luzes se apagavam, ela precisava de alguém por perto. Ayla o encarou. Ele nunca falava da mãe. Não assim. Não com essa suavidade triste que fazia o coração dela apertar. Como ela era? Perguntou Ayla. Gentil. A palavra veio como um suspiro. Gentil demais para este mundo, para esta família. Ela acreditava no melhor das pessoas, até quando não deveria. E seu pai? Orgulhoso. Um sorriso amargo torceu os lábios de Pata. Tariq. Orgulhoso demais para pedir ajuda. Quando os Al-Khalifa o destruíram, ele tentou reconstruir sozinho. Trabalhou até o corpo não aguentar. E quando percebeu que tinha perdido, que não tinha mais saída, ele não completou. Eu encontrei o corpo, continuou, a voz reduzida a um fio, no escritório dele. Pensei que estava dormindo. Fui acordá-lo para o jantar e a garganta dele se fechou. Ayla não pensou. A mão dela encontrou a dele no espaço entre ele. Os dedos se entrelaçaram. Firme, quente, vivo. Tariq olhou para baixo, para as mãos unidas, como se não conseguisse processar o que via. Você não precisa carregar isso sozinho, murmurou ela. Eu sempre carreguei sozinho. Eu sei. Ela apertou os dedos dele. Mas não precisa mais. Os olhos de Tariq se ergueram. O que Ayla viu ali a fez perder o fôlego. Não havia frieza, não havia raiva, apenas dor crua, exposta, sangrando. E algo mais, algo que a puxava como gravidade. Ayla, disse ele, a voz rouca, você não sabe no que está se metendo. Talvez não. Eu sou perigoso. Eu sei. Eu vou te machucar. Você já machucou. O trovão explodiu. Nenhum dos dois se moveu. Os olhos dele estavam fixos nos dela, a respiração acelerada. O maxilar travado em uma batalha que ela podia ver acontecendo. Desejo contra razão. Instinto contra controle. Foi Ayla quem avançou. Não soube de onde veio a coragem. Talvez da tempestade, escuridão. Talvez da certeza de que se não fizesse agora, nunca mais teria a chance. Ela ergueu a mão livre. Os dedos dela tocaram o rosto dele e Tariq fechou os olhos. O toque pareceu atravessá-lo como corrente elétrica. O maxilar relaxou sobre os dedos dela. A respiração escapou em um suspiro trêmulo. E quando ele abriu os olhos de novo, a batalha tinha acabado. Ele se rendeu. A mão dele subiu para a nuca dela. Os dedos se enroscaram em seu cabelo. E antes que Ayla pudesse respirar, a boca dele encontrou a dela. O beijo não foi gentil. Foi desesperado, faminto. Anos de solidão derramados em um único contato. Os lábios dele se moviam contra os dela, com uma urgência que a fez arquejar. O gosto dele era uísque e cinza. E algo mais. Algo que ela reconheceu como sua própria fome espelhada. Ayla agarrou a camisa dele. Os punhos se fecharam no tecido, puxando-o para mais perto. O peito dele pressionou contra o dela. O calor era insuportável. A lareira crepitava. A tempestade rugia. E eles se beijavam como se o mundo estivesse acabando. Tariq a puxou para seu colo. As mãos dele seguravam o rosto dela agora. Grande, firme, como se tivesse medo de que ela desaparecesse. Ele beijou o canto da boca dela. A linha do maxilar. A curva do pescoço, onde a pulsação trovejava. Isso é loucura, murmurou contra a pele dela. Eu sei. Deveríamos parar. Deveríamos. Mas nenhum dos dois parou. O beijo continuou. Mais lento agora. As mãos de Ayla subiram pelo peito dele, até encontrarem os ombros, os dedos se cravando na tensão dos músculos. Os lábios de Tariq traçaram um caminho de volta, até a boca dela, onde ficaram, provando, explorando, memorizando. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego, testas coladas, respirações misturadas, corações batendo em uníssono. Isso muda tudo, disse Tariq, a voz rouca. Eu sei, não tem volta, eu sei. Os olhos dele estavam diferentes, a frieza tinha derretido. O que restava era algo cru, exposto, vulnerável. Eu não sei como fazer isso, admitiu. Não sei como ser outra coisa além do que sou. Ayla tocou o rosto dele. Então aprendemos junto. O relâmpago iluminou a sala. No segundo de luz branca, ela viu tudo. A dor, a esperança, o medo que espelhava o seu. E soube, com uma certeza que a atravessou como trovão, que não havia mais como fingir. O contrato estava quebrado. O que existia agora era real. Quando as luzes finalmente voltaram, eles ainda estavam no sofá. Mãos entrelaçadas, corpos próximos, o fogo reduzido a brasa. Nenhum dos dois se moveu, porque, pela primeira vez, desde que tudo começou, não havia pressa, não havia máscara. Apenas ele e a tempestade que passava, deixando para trás um céu lavado de estrela. Tariq acordou antes do amanhecer. A lareira estava morta, cinzas frias, o sofá vazio. Ayla tinha subido para o quarto em algum momento da madrugada. Ele se lembrava vagamente de carregá-la até as escadas, de soltá-la quando ela disse que conseguia andar sozinha, de não querer soltá-la. Erro. A palavra martelou em sua mente enquanto caminhava até a janela. O golfo estava cinzento sob o céu de tempestade que se afastava. Dubai acordava lentamente, indiferente ao caos que se instalara dentro dele. 12 anos construindo, planejando, sufocando, qualquer coisa que pudesse distraí-lo do objetivo.
motivo. E bastou uma noite, uma tempestade, uma garota de olhos tristes lendo poesia no pátio de sua mãe. Tariq fechou os punhos. Isso não podia continuar. Ayla desceu para o café às 9. A mesa estava posta como sempre. Café árabe, pães frescos, frutas da estação. Mas a cadeira de Kilin Tariq estava vazia. O senhor Al-Nassar saiu cedo, informou a governante. Reuniões na cidade. Disse que não sabe quando volta. O coração de Ayla Ele deixou afundou. Algum recado? Não, senhora. A governanta se retirou. Ayla ficou sozinha com o café que não conseguia engolir. Então é assim, pensou. Uma noite, e ele foge. A raiva veio primeiro. Quente, familiar, reconfortante. Como ele ousava beijá-la daquele jeito, como se ela fosse ar, e ele estivesse se afogando, e depois desaparecer, como se nada tivesse acontecido. Mas a raiva não durou. Foi substituída por algo pior. Dúvida. Os dias que se seguiram foram um estudo em evasão. Tariq voltava tarde, saía cedo. Quando seus caminhos se cruzavam nos corredores, ele a cumprimentava com um aceno frio e continuava andando. Nos jantares que não podia evitar, sentava-se na cabeceira e mal erguia os olhos do prato. Era como voltar às primeiras semanas. Pior, porque agora Ayla sabia o que havia por baixo daquela máscara. Tinha sentido o gosto dele, ouvido sua voz quebrando ao falar dos pais, segurado sua mão enquanto a tempestade rugia, e ele estava fingindo que nada disso existia. Na quinta noite, ela não aguentou mais. Tariq estava no escritório. Ayla não bateu, empurrou a porta e entrou, o sangue fervendo nas veias. Ele ergueu os olhos dos papéis, e ela viu. Por uma fração de segundo, ela viu algo ali. Um lampejo de saudade, desejo. Desapareceu antes que pudesse ter certeza. Preciso de algo? A voz dele era gelo puro. Precisamos conversar. Estou ocupado. Não me importa. Ayla fechou a porta atrás de si. O clique soou como um disparo no silêncio do escritório. Tariq se recostou na cadeira. Os olhos dele a percorreram. Rápido, clínico, como se estivesse catalogando uma ameaça. Os dedos tamborilaram na mesa. Uma vez, duas, três, 5 minutos. Disse. Vou levar o tempo que precisar. O maxilar dele travou. Ayla avançou. Parou do outro lado da mesa, as palmas apoiadas no mogno. O coração batia forte demais, mas ela se recusou a demonstrar medo. O que está fazendo? Perguntou. Trabalhando. Não. Ela inclinou-se para a frente. O que está fazendo comigo? Os olhos dele se estreitaram. Não sei do que está falando. Sabe? Sim. A voz dela ganhou um fio cortante. Uma semana atrás você me beijou, me segurou como se eu fosse a única coisa real no mundo. E agora, age como se eu fosse invisível. Você está exagerando. Estou? Ayla contornou a mesa. E Tariq se levantou de um salto. A cadeira raspou no chão. Ele recuou um passo. Depois até que as costas encontraram a estante atrás dele. O que está fazendo? Perguntou a voz tensa. Testando uma teoria. Ela continuou avançando. Parou quando menos de um palmo os separava. Perto o suficiente para ver a pulsação acelerada na base do pescoço dele. Perto o suficiente para sentir o calor que irradiava do corpo tenso. Você está com medo, disse ela. Eu não tenho medo de nada. Tem medo de mim. Os olhos dele flamejaram. Isso é ridículo. Então me beija de novo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tariq a encarou. A respiração dele estava irregular. Os punhos cerrados ao lado do corpo. Todo o controle que ele cultivara por 12 anos pendia por um fio. Não, disse a palavra, forçada entre os dentes. Por quê? Porque eu não devia ter feito da primeira vez. Mas fez. Foi um erro. A palavra atingiu Ayla como um tapa. Ela recuou. Um passo pequeno, instintivo. A dor cruzou seu rosto antes que pudesse escondê-la. E Tariq, ela soube que ele viu, porque algo se partiu na expressão dele também. Ayla, não. Ele ergueu a mão. Você tem razão. Foi um erro. Eu sou um erro. Essa casa inteira é um erro. Não foi isso que eu quis dizer. Então o que quis dizer? Ele não respondeu. Ayla sentiu as lágrimas subirem. Lutou contra ela. Não ia chorar na frente dele. Não de novo. Não por causa dele. Você sabe qual é o seu problema? Disse a voz tremendo. Você passou tanto tempo se preparando para a vingança que esqueceu como ser humano. Esqueceu como sentir qualquer coisa que não seja ódio. Você não sabe nada sobre o que eu sinto. Então me conta. O grito ecoou pelo escritório. E pau, Tariq ficou imóvel. Os olhos dele queimavam. O peito subia e descia em respirações curtas. E então, sem aviso, ele se moveu. As mãos dele seguraram o rosto dela. Ayla prendeu a respiração. O toque era firme, quase desesperado. Os polegares dele roçaram as maçãs do rosto dela, capturando as lágrimas que ela não conseguia conter. Ele a olhava, como se ela fosse a coisa mais terrível e mais preciosa que já tinha visto. Você quer saber o que eu sinto? A voz dele era um sussurro rasgado. Eu sinto que estou perdendo o controle, que tudo pelo que trabalhei está ruindo por causa de uma garota que deveria ser apenas um peão. Eu sinto que quando você entra numa sala, eu esqueço como respirar, que quando você me toca, eu quero queimar o mundo inteiro só para poder continuar sentindo isso. Ayla não conseguia se mover. As mãos dela subiram até os pulsos dele. Os dedos se fecharam ali, sentindo a pulsação frenética sob a pele. Então por que está fugindo? Porque você merece mais do que eu
posso dar. Isso não é decisão sua. Ayla apertou os pulsos dele. Você não decide por mim. Não decide o que eu mereço ou deixo de merecer. Eu já perdi essa escolha uma vez, quando meu pai me vendeu. Não vou perder de novo. Os olhos de Tariq se fecharam. A testa dele desceu até encontrar a dela. Ficaram assim, respirações misturadas, corpos tão próximos que qualquer movimento os uniria. Os lábios dele estavam a centímetros dos dela. A tentação era quase insuportável, mas ele não a beijou. Em vez disso, os braços dele desceram, envolveram a cintura dela, puxaram-na para perto, e ele a abraçou. Um abraço hesitante, depois mais firme, até que não havia espaço entre ele. Ayla enterrou o rosto no peito dele. As lágrimas vieram, mas eram diferentes agora. Não de dor, de alívio, de rendição, de aceitar e, apesar de tudo, apesar do contrato, e da vingança, e das mentiras, ela sentia algo por aquele homem quebrado que a segurava como se ela pudesse desaparecer. Eu não sei fazer isso, murmurou Tariq contra o cabelo dela. Não sei como ser bom. Eu também não sei. Posso te machucar. Oh, provavelmente vai. Ele se afastou o suficiente para olhá-la. A mão dele subiu até o rosto dela de novo. Os dedos traçaram a linha do maxilar, a curva da bochecha, o contorno dos lábios que ele não se permitia beijar. Eu não mereço você. Talvez não. Ayla virou o rosto e beijou a palma da mão dele. Mas estou aqui. E não vou a lugar nenhum. O silêncio se esticou entre ele, carregado, trêmulo, cheio de promessas não ditas e medos não nomeados. E Tariq encostou a testa na dela mais uma vez. E ficaram assim, no escritório escurecido, enquanto Dubai brilhava do outro lado da janela. Dois corações partidos, tentando lembrar como era se sentir inteiro. Naquela noite, Tariq a acompanhou até a porta do quarto. Não entraram, não se beijaram. Mas antes de se separarem, ele segurou a mão dela por um longo momento. Amanhã, disse, precisamos conversar sobre tudo. O plano, os Al-Khalifa, seu pai. Ele hesitou. O coração de Ayla acelerou. Nós, Tariq a olhou, e pela primeira vez, ela viu algo além do medo. Esperança, pequena, frágil, mas real. Nós, confirmou. Ele soltou a mão dela e desapareceu pelo corredor escuro. Ayla entrou no quarto com o coração em frangalho, não de dor, de possibilidade, e enquanto se deitava na cama, um único pensamento a acompanhou até o sono. Talvez não seja tarde demais para nenhum de nós. A conversa prometida nunca aconteceu. Na manhã seguinte, os advogados chegaram. 3 homens de ternos escuros e pastas cheias de documentos que Tariq assinou sem hesitar. Ayla os observou de longe, do topo da escada, tentando decifrar os fragmentos de conversa que escapavam pela porta entreaberta. Amanhã, a Assembleia, os Al-Khalifa, não vão ter como recorrer. O estômago dela afundou. Amanhã, 12 anos de planejamento culminando em 24 horas. E Tariq não a procurou pelo resto do dia, nem no dia seguinte. A mansão se transformou em um quartel-general de guerra. Telefonemas constantes, reuniões a portas fechadas, empregados correndo com bandejas de café que voltavam intocadas. E Ayla, mais uma vez, era invisível. Mas dessa vez, a invisibilidade doía diferente. Na véspera da Assembleia, ela o encontrou no terraço. Passava da meia-noite. O Golf era uma fita de prata sob a lua cheia. E Tariq estava apoiado no parapeito, o paletó descartado, a camisa com as mangas enroladas Ele parecia até os exausto. cotovelos. Não o cansaço de uma noite mal dormida. O cansaço de uma vida inteira carregando um peso que ameaçava esmagá-lo. Ayla parou ao lado dele. Não disse nada. Os minutos se arrastaram em silêncio. O vento frio de novembro cortava a pele exposta. Mas nenhum dos dois se moveu. Foi Tariq quem falou primeiro. Amanhã acaba. A voz dele estava estranha, rouca, vazia. Eu sei, disse Ayla. Os Al-Khalifa vão perder tudo. A empresa, as propriedades. Ele soltou uma risada amarga. 12 anos. E finalmente, não completou. Ayla o estudou de perfil. A mandíbula tensa. Os olhos fixos na água negra. As mãos agarradas ao parapeito com força suficiente para deixar os nós dos dedos brancos. Você não parece feliz, observou ela. Tariq virou a cabeça. Os olhos dele encontraram os dela. E o que Ayla viu ali a fez perder o fôlego. Dor. Não a dor antiga, calcificada, que ele carregava como armadura. Algo novo, fresco. Seu pai, sangrando, disse ele. O coração de Ayla gelou. O que tem, meu pai? E Tariq se afastou do parapeito. Passou a mão pelo cabelo. Caminhou alguns passos. Depois voltou. A inquietação dele era quase palpável. Um animal enjaulado buscando uma saída que não existia. Ele era sócio minoritário, disse finalmente, dos Al-Khalifa. Ajudou a esconder os fundos que roubaram da minha família. Eu te contei isso. O que não contei é o que vai acontecer com ele quando os Al-Khalifa caírem. Ayla sentiu o chão sumir. O quê? As provas que reuni, os documentos, as transações. Tariq a encarou. Seu pai está em todos eles. Quando eu apresentar tudo amanhã, ele vai cair junto. Prisão, processo, tudo. O ar escapou dos pulmões de Ayla. Ela recuou um passo. Você sabia disso? Esse tempo todo? Sim. E ia fazer mesmo assim? Era o plano. Era. A palavra ficou suspensa entre ele. E Tariq olhou. Os olhos dele eram
2 poços Batalhas escuros travadas conflito. em silêncio. Decisões pesadas demais para uma única noite. Seu pai destruiu minha família, disse ele, a voz baixa. Ele sabia o que os Al-Khalifa estavam fazendo. Ajudou a esconder. E quando meu pai tentou lutar de volta, seu pai fechou as portas, todos os bancos, todos os contatos. Meu pai morreu porque não tinha mais para onde ir. Ayla sentiu as lágrimas subirem. Eu não sabia. Eu sei que não sabia. Você era uma criança. A voz dele rachou. E é por isso que completou. Ayla o encarou. As lágrimas escorriam pelo rosto agora, mas ela não se importou. Por isso, o quê? Tariq fechou os olhos. Os punhos dele se cerraram. O maxilar travou. Todo o corpo parecia lutar contra algo invisível, contra 12 anos de ódio que tinham se tornado sua razão de existir. Eu posso retirar as provas contra ele, diz. As palavras arrancadas à força. Os Al-Khalif caem. Seu pai fica de fora. O coração de Ayla parou. O quê? Por quê? Ela avançou um passo. Por que faria isso? E Tariq abriu os olhos. E o que Ayla viu ali a destruiu. Amor, cru, desesperado, aterrorizado. Porque você me pediu para aprender a ser humano de novo, disse ele. E eu não consigo fazer isso se destruir a única pessoa que... A voz falhou. Ayla cruzou a distância entre ele. As mãos dela seguraram o rosto dele. Os polegares limparam lágrimas que ela não tinha percebido estarem caindo. E Tariq Al-Nassar, o magnata de gelo, vingança, o homem que jurara nunca mais sentir nada, estava chorando. Tariq, sussurrou ela. Eu não sei quem sou sem o ódio. A confissão veio quebrada. Se eu abrir mão da vingança, o que sobra? Você, disse ela. Sobra você. E se não for suficiente? Ayla sentiu o coração estilhaçar e se reconstruir ao mesmo tempo. É suficiente para mim. E Tariq a encarou. Os olhos dele buscaram os dela, procurando mentira, procurando piedade, procurando qualquer razão para não acreditar. Não encontrou nada além de verdade. Meu pai, começou Ayla. Eu sei o que ele fez. Eu sei que ele te vendeu. As mãos de Tariq subiram para cobrir as dela. Mas ele é seu pai. E se eu o destruir, uma parte de você vai junto. E eu não... A voz dele falhou de novo. Eu não posso porque... Por quê? A pergunta era um sussurro. E Tariq encostou a testa na dela. Porque em algum momento, entre o contrato e agora, você se tornou mais importante que a vingança. Do que tudo. A respiração dele se chocou com os lábios dela. E isso me apavora. Ayla fechou os olhos. As lágrimas continuavam caindo. Mas não eram de tristeza. Eram de algo que ela não tinha nome para descrever. Algo imenso demais para caber em uma única palavra. Então escolhe, murmurou ela. Aqui, agora, o ódio ou eu. O silêncio durou uma eternidade. Então, Tariq a beijou. Não foi como o primeiro beijo. Não havia desespero. Não havia fome. Havia rendição. Completa. Absoluta. Devastadora. Os lábios dele se moviam contra os dela com uma ternura que a fez soluçar. As mãos dele seguravam o rosto dela como se fosse feito de cristal. Ayla se derreteu nele. Os braços dela envolveram o pescoço dele. O corpo dela se moldou ao dele. E quando o beijo finalmente se aprofundou, não havia mais dúvida. Não havia mais medo. Apenas ele. E Tariq se afastou. A testa dele permaneceu colada à dela. Os olhos fechados. Os lábios inchados do beijo. Você, disse a voz rouca. Eu escolho você. Ayla soluçou. Ele a beijou de novo. Mais longo. Dessa vez, mais lento. Um beijo que era promessa, e desculpa, e declaração. Tudo ao mesmo tempo. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. E agora? Perguntou ela. E Tariq olhou. Pela primeira vez desde que ela o conhecia, o rosto dele estava em paz. Agora a gente descobre o que vem depois. Naquela noite, eles ficaram no terraço até o sol nascer, abraçados contra o frio, silencioso, completo. E quando a luz dourada finalmente atingiu o golfo, Tariq pegou o telefone. Discou um número. Cancela as provas contra Caraca, disse a voz firme. Os Al-Khalifa caem sozinho. Desligou. Ayla o olhou, os olhos arregalados. E Tariq guardou o telefone e virou-se para ela. Feito. Ela não encontrou palavra. Apenas o beijou. E na luz do amanhecer, sobre a cidade que tinha testemunhado tanto ódio, algo novo finalmente começou. Os Al-Khalifa caíram. A notícia correu. Dubai, como fogo em palha seca. Fraude, lavagem de dinheiro, décadas de crimes expostos em uma única assembleia. Os herdeiros foram presos antes do anoitecer. O império ruiu como castelo de cartas. E Tariq Al-Nassar, o arquiteto da destruição, não estava lá para ver. Estava na mansão. Com ela, Ayla o encontrou no jardim de sua mãe, interno, a oliveira centenária, a fonte que agora voltara a funcionar, a água murmurando sobre os azulejos antigos. Tariq estava sentado no banco de pedra, o olhar perdido nas folhas que dançavam com o vento. Ela se aproximou em silêncio, sentou-se ao lado dele. Os ombros se tocaram. Acabou, disse ele, a voz estranha. Finalmente acabou. Como você se sente? Tariq demorou a responder. Vazio. Ele virou a cabeça para olhá-lo. Passei 12 anos esperando planejando esse cada momento. Detalhe. E agora percebo que não era isso que eu queria. Ayla segurou a mão dele. O que você queria? Que eles voltassem. A voz dele rachou. Meu pai, minha mãe, eu queria que a vingança trouxesse eles de volta. Mas não
traz. Nada, nada traz. As lágrimas desceram pelo rosto dele. Ayla não tentou secá-la. Apenas ficou ali, segurando a mão dele, enquanto 12 anos de dor finalmente encontravam uma saída. Os soluços vieram contido. Um homem reaprendendo a chorar, depois de uma vida inteira fingindo que não precisava. Quando passou, Tariq ergueu os olhos. Havia algo diferente nele. Leveza. Obrigado, disse. Pelo quê? Por me fazer lembrar que ainda existe algo além do ódio. Ayla tocou o rosto dele. Você sempre existiu. Você só precisava de alguém para te mostrar. E Tariq virou o rosto e beijou a palma da mão dela. Um beijo suave, demorado, cheio de promessa. Vem comigo, disse ele. Ele a levou para um lugar que ela nunca tinha visto. Uma torre no canto mais antigo da mansão. Escadas de pedra gastas pelo tempo. Uma porta de madeira que rangeu ao abrir. E lá dentro, o céu. O teto era de vidro. As paredes, janelas do chão ao alto. Dubai se espalhava em todas as direções. Um mar de luzes que cintilava sob a abóbada estrelada. O Tau Golf cortava a cidade como uma artéria de prata. Ayla perdeu o fôlego. Era o lugar favorito da minha mãe, disse o Tariq. Ela vinha aqui para ver as estrelas. Dizia que conseguia conversar com ela. É lindo. Nunca trouxe ninguém aqui. Ele se virou para ela. Até agora, o ar mudou. Ayla sentiu antes de ver. Uma eletricidade que se acumulava entre ele, carregando cada molécula de oxigênio. O olhar de Tariq era escuro, intenso, faminto, de uma forma que ela reconhecia, porque sentia o mesmo. Ayla, murmurou ele. Eu sei, eu preciso que você tenha certeza. Eu tenho. Porque se você entrar nisto comigo. Ele avançou um passo. Não tem volta. Eu não quero voltar. Tariq fechou a distância. As mãos dele encontraram a cintura dela. Puxaram-na para perto. O calor do corpo dele atravessou o tecido fino do vestido, aquecendo a pele que implorava por mais. Ayla ergueu o rosto. Os lábios dele encontraram os dela. O beijo começou lento, profundo, um reconhecimento silencioso de que não havia mais barreira. As mãos de Tariq subiram pelas costas dela, os dedos traçando a linha da coluna, deixando rastros de fogo por onde passava. Ayla arqueou contra ele. Um sussurro escapou, baixo, involuntário. Tariq engoliu o som com a boca, aprofundando o beijo, até que ela esqueceu como respirar. Ayla, o nome saiu como súplica. Ele recuou apenas o suficiente para olhá-la. Os olhos dele estavam escuros, dilatados, a respiração irregular. As mãos ainda a seguravam, como se ela pudesse desaparecer. Tanto tempo, murmurou ele, por algo que nem sabia que existia. E agora eu encontrei. Ele a beijou de novo. Dessa vez, não havia lentidão. Havia urgência. Anos de solidão transbordando em cada toque, cada suspiro, cada centímetro de pele que encontrava a pele. As mãos de Ayla puxaram a camisa dele para fora da calça. Os botões cederam sob dedos trêmulos. Tariq estremeceu quando ela tocou o seu peito. Ayla, não para, sussurrou ela. Por favor, não para. Ele não parou. As mãos dele encontraram o zíper do vestido. O tecido deslizou pelos ombros dela como água. O ar frio da noite beijou a pele exposta, mas durou apenas um segundo. O calor do corpo de Tariq a envolveu imediatamente, aquecendo, protegendo, adorando. Eles afundaram nos almofadões espalhados pelo chão. A cidade brilhava lá fora. As estrelas testemunhavam em silêncio. E sob aquele teto de vidro, dois corpos se encontraram pela primeira vez. Tariq a tocava como se ela fosse sagrada. Cada beijo era uma oração. Cada carícia, uma promessa. Ele mapeou a pele dela com lábios e mão, memorizando curvas e vales, arrancando suspiros que ecoavam na torre vazia. Ayla se entregou. Não havia mais medo. Não havia mais dúvida. Apenas o peso delicioso do corpo dele sobre o seu. O ritmo que construíam junto. A ascensão lenta e inevitável em direção a algo que nenhum dos dois tinha palavras para descrever. Eles atingiram o êxtase final em total sintonia. Uma onda que os varreu ao mesmo tempo, deixando-os sem fôlego, tremo, agarrados um ao outro como náufragos em uma tempestade que finalmente passava. Depois, ficaram deitados de costas, corpos entrelaçados, respirações sincronizadas, o suor esfriando na pele, enquanto as estrelas giravam lentamente acima dele. Tariq virou a cabeça e olhou para ela. Os olhos dele brilhavam com algo que Ayla nunca tinha visto ali antes. Paz, eu te amo. As palavras vieram sim, sem a dor, sem medo. Ayla sentiu o coração transbordar. Eu também te amo. Ele sorriu. Era a primeira vez que ela via aquele sorriso de verdade. O mesmo das fotografias antigas. O sorriso do garoto de 15 anos que ainda existia em algum lugar, sob todas as camadas de dor e ódio. O que fazemos agora? Perguntou ela. O que você quiser. E se eu quiser ficar? Então fica. Para sempre. Tariq se inclinou sobre ela. Os lábios dele roçaram os dela. Leves como asas de borboleta. Para sempre, confirmou. E a beijou mais uma vez. Lá fora, Dubai, continuava sua dança eterna. Barcos cruzavam o Golfo. Luzes piscavam nas colinas. Minaretes se erguiam contra o céu de veludo, chamando para orações que ninguém mais ouvia. Mas na torre de vidro, nada disso existia. Havia apenas ele. Duas almas que se encontraram em meio ao ódio e escolheram o amor. Dois corpos
corpos que aprenderam a linguagem um do outro. Dois corações que, contra todas as probabilidades, batiam agora no mesmo ritmo. O ódio foi desfeito, e sob o céu de Dubai, seus corações finalmente se tornaram um só, selando seu destino. Se essa história tocou você, comenta de onde assiste, deixa o like e se inscreve no canal. Histórias de amor e romance. Vendida aos 18, comprada por vingança. Ela era a arma, ele era o monstro, mas o monstro se apaixonou, e quando o ódio virou desejo, o contrato foi rasgado pelo destino.